Bom, Carol, tudo que tu falou até agora, tu falou de crenças, né? A gente estava comentando justamente que as religiões, as novas que aparecem, elas geralmente quebram com crenças anteriores, né? Os novos movimentos quebram com crenças anteriores, e muitas pessoas que estão com a mentalidade ainda vigente se sentem ameaçadas e confrontadas com isso, né? E a gente vê que Bitcoin está moldando a cultura da nossa década, né? Moldando a forma de a gente enxergar o dinheiro, a forma da gente transacionar dinheiro, né? Pensa, só o fato de Bitcoin não ser de nenhum governo quebra com um padrão que é assim de muitos anos, né? De centenas de anos, né? Do controle, que sempre foi do controle do dinheiro, sempre foi dos faraós, dos reis, né? Dos governantes, e agora não, agora o controle pode estar de novo na mão das pessoas, do povo. Então, isso é uma quebra muito grande, e o Bitcoin está moldando a cultura da nossa era, né? De 15 anos para cá. E como então, o que mais tu enxerga de similaridades assim do Bitcoin com religião? Boa. Tu falou sobre moldar a cultura, né? Isso é outro movimento que a gente tá vendo. Um exemplo, antes do Bitcoin, eu não via a galera Freelimer de Wall Street, ou até os bancos, tratarem do dinheiro fiat como dinheiro fiat. Antes, era só dinheiro, né? O dinheiro é o real, é o dólar. Agora eu já vejo a galera, especialmente lá fora, sabe? Gestor de portfólio, enfim, corporações, empresas, quando vai falar de real dólar, de moeda fiat, moeda de governo, eles falam, porque o dinheiro fiat, blá, 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 blá. Então, isso já é um ponto de que a pessoa, ela tá criando essa linha entre Bitcoin e o dinheiro de governos. Então, sem falar de Bitcoin, já tá fazendo uma citação a essa divisão de, olha, esse é um tipo de dinheiro, um dinheiro centralizado, mas existe outro tipo de dinheiro que não é o fiat. Seria uma mudança tipo antes do Bitcoin, depois do Bitcoin, tipo AB, DB. Pode sim, até porque, olha que isso é outra coisa curiosa, tá? A gente mede o tempo em antes de Cristo e depois de Cristo. É uma convenção global, né? Uhum. Mas o Bitcoin ele traz uma nova forma de medir o tempo também, através dos blocos que se passam. Isso é uma similaridade, então, com o cristianismo. É, a gente fala cristianismo, mas o mundo inteiro mede o tempo, então, em antes de Cristo ou depois de Cristo, né? Então, Sim. por mais que o cristianismo seja uma das religiões do mundo, o mundo segue essa métrica, que é a Uhum. métrica de a religião molda a cultura. Voltamos pro argumento, né? Então, a religião mais adotada no mundo, o cristianismo, eu acho que é a mais adotada, né? Sim, mas agora falando, na verdade, assim, Jesus ele veio para o mundo, ele impactou várias religiões, né? Tanto que ele Sim, boa. aparece em várias religiões e tudo mais. Então, sim, ele impactou a nossa era, né? A gente está aí contando 2024 depois de Cristo, né? E aí eu fiz uma correlação, como seria isso, né? Como o Bitcoin. Claro, por favor, né, gente? É só um devaneio aqui, né? Não estou comparando Bitcoin com Jesus, não é isso, mas só fazendo talvez um paralelo, né? De como seria uma grande mudança de era, de mentalidade que Bitcoin está trazendo. Então, seria o que tu comentou. Os Faria Limers estão visualizando o dinheiro de uma maneira diferente, já existe esse movimento, então seria assim uma grande mudança, uma linha, né, de como se enxergava o sistema financeiro antes do Bitcoin e como passa a se enxergar o sistema financeiro depois do Bitcoin, né? Mas enfim, Sim. só fazendo um paralelo. Sim, e tem muitas outras similaridades se a gente para pra pensar, né? Por exemplo, a própria criação do Bitcoin, o primeiro bloco é o bloco Gênesis. Pois é, isso é muito louco. O Satoshi, quando minerou o primeiro bloco, ele minerou o primeiro bloco e o próximo, o segundo bloco, foi 7 dias depois. Ou seja, que nem tá na Bíblia, né? A história do Gênesis, que Deus fez o mundo, esperou 6 dias, no sétimo dia ele descansou. Então, ali, o sétimo bloco seria como se fosse reproduzindo a criação do mundo, sabe? Só que Sim. criando um mundo digital. Então, é muito doido isso também. Satoshi teve essa revelação para o mundo do Bitcoin lá em 2008, quando ele lançou o white paper, né? Então ele lançou tudo abertamente e depois ele sumiu. E depois que ele sumiu, Bitcoin começou a ser adotado cada vez mais. Então, e começou a ser adotado e a ser se difundir mesmo sem o criador ali. Então, como acontece com muitas religiões, né? Então, a pessoa, por exemplo, Jesus ou Maomé, ou sei lá, o profeta que veio naquele momento,
não sei como é que a gente pode falar isso, mas teve a inspiração, soltou a mensagem, tocou muitas pessoas e depois foi morto, sumiu. Então teve alguma coisa que tirou aquela pessoa de cena, mas a mensagem dela continua se propagando milênios depois. E nesses pontos são similaridades que a gente vê que está acontecendo, né? Então o Satoshi sumiu, mas o Bitcoin segue sendo adotado. E a mensagem dele segue sendo estudada e amplificada e sendo difundida. Além do que, no passado, principalmente, quando as pessoas iam estudar religião, era tudo P2P, né? Eram grupos que se reuniam para aprender e que começavam a espalhar a palavra, né? E com o Bitcoin tem muito disso, né? Da galera fazer os meetups, se reunir ou fazer transações P2P. Os próprios nodes se conectam P2P. Por isso que Bitcoin é uma rede descentralizada, porque um node se conecta com outro, que se conecta com outro, e que não depende de uma estrutura central. Então é a partir desse ponto de conexão P2P que o efeito de rede acontece. E nas religiões é a mesma coisa. É uma pessoa falando para um grupo, e esse grupo ele é tocado, ele é movido, ele é inspirado, né, iluminado, sei lá. E essas pessoas começam a propagar essa visão, essa crença, essa forma de enxergar o mundo que em outras explicações, ou em outras religiões, em outras crenças, não fazia sentido para elas. Então tem esses pontos de conexão, né? No Bitcoin não tem um templo, por exemplo. O templo seria o node? Cada um com seu nodezinho, com seu templo na sua casa. Aí já não sei, esse é um ponto que eu não refleti sobre. Não tem correlação ainda. Sim. Mas olha só, se a gente for ver outros pontos, né? Bitcoin é um movimento pacífico. Ele empodera as pessoas. Que no fim das contas é o que as religiões querem fazer, né? Querem, da melhor forma possível, ajudar as pessoas a se desenvolverem, ou seja, a empoderar elas, a elas lidarem com as situações e com as dificuldades da vida da melhor forma possível. E Bitcoin, de alguma forma, faz isso, né? O sistema Fiat está ali roubando as pessoas o tempo todo, elas não sabem o que está causando aquilo ali, ele vem de forma pacífica, é uma rede que está ali disponível para qualquer pessoa ter acesso, e a pessoa pode usar ou não, acreditar ou não nesse sistema e começar a acumular ele. Além de ser totalmente transparente e open source, né? Ou seja, está acessível a todo mundo.